Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da Elbor Empreendimentos S.A. para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Informamos a todos os participantes que esse webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Destaque que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos também que os participantes verão e ouvirão o webcast durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta ou necessite de ajuda, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Elbor, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Henry Borenstein, presidente da companhia. Por favor, Henry, pode prosseguir. Bom dia a todos que acompanham este webcast de resultados da Elbor. Junto com o nosso diretor de vendas, Marcelo Bonanata, nosso diretor financeiro, Roberval Toffoli, e o nosso diretor de RI, Franco Gerodetti, estamos aqui para falar sobre os resultados da companhia do terceiro trimestre de 2021. Gostaria de iniciar destacando que, mesmo vivenciando um cenário desafiador, encerramos o trimestre com indicadores positivos, demonstrando a continuidade no crescimento dos resultados gerados pela companhia, que vem se fortalecendo cada vez mais à medida que lançamos empreendimentos e avançamos em novos projetos que possuem margens mais elevadas. As vendas de unidades prontas seguem o ritmo programado e vêm diminuindo seu nível de estoque a cada trimestre. Nesse sentido, adotamos diferentes estratégias para reduzir o nível de estoque pronto que estão sendo desenvolvidas ao longo do ano. Dentre elas, destacamos neste trimestre a realização do evento Só a Elbor Tem, que em apenas 15 dias foi responsável por 16% das vendas do período, onde destacamos as vendas dos imóveis prontos, que representaram mais de 90% desse total. Todas essas medidas adotadas em conjunto contribuíram para que o nível de alavancagem medido pela dívida líquida sobre o patrimônio líquido alcançasse 48%, o menor nível dos últimos anos. Essa trajetória decrescente deverá ser mantida nos próximos trimestres, tornando cada vez mais sólidos os fundamentos da companhia. Além disso, as vendas continuam em linha com o nosso planejamento. Caso as condições de mercado se mantenham favoráveis, entregaremos o volume de lançamentos previstos em nosso guidance. Aproveito também para convidar todos vocês a visitar o Espaço Elbor, localizado em um dos pontos mais nobres e cobiçados da Avenida Faria Lima, na cidade de São Paulo. O espaço conta com maquetes, apartamento decorado e equipe de vendas que possibilitará ao cliente conhecer vários empreendimentos, alguns em primeira mão, em um só local. A Elbor agradece a confiança depositada pelos investidores ao longo dos anos e reafirma o compromisso com a manutenção de seu modelo de negócios, a geração de valor aos acionistas e a manutenção da companhia entre as de maior destaque do setor,
focada na gestão responsável e transparente. Agora, o Franco Gerodetti, nosso diretor de RI, e o Marcelo Bonanata, nosso diretor de vendas, vão apresentar os principais dados operacionais da Elbor. É com vocês, Franco e Marcelo. Obrigado, Henri. Bom, vamos passar rapidamente aqui nos destaques do trimestre e, na sequência, a gente entra um pouquinho aqui para falar sobre o nosso desempenho operacional. As nossas vendas brutas totais atingiram 421 milhões de reais no trimestre, sendo a parte Elbor 268 milhões. Nosso VSO foi de 14,4, sendo a parte Elbor 14,1. Das vendas totais, 71,3% correspondem à comercialização de estoques e a diferença à comercialização dos lançamentos do período. Dentro dessa comercialização de estoques, um número bem relevante aqui foi a nossa venda de unidades prontas, atingindo 53,5%. Nossos repasses atingiram, no acumulado do ano, 786 milhões de reais, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida totalizou 284 milhões no TRI, com um aumento de 5,7% em relação ao segundo trimestre de 2021. Nossa margem bruta atingiu 28,1% no terceiro trimestre, quase 10 pontos percentuais de aumento frente ao mesmo período do ano passado e 2 pontos percentuais acima do registrado no segundo trimestre de 21. O que vale ressaltar aqui é a nossa margem bruta do que a gente chama dos projetos do novo ciclo, um número bastante relevante de 33,2%. Por fim, nosso lucro líquido no terceiro trimestre foi de 22 milhões de reais, com um número 85% superior ao mesmo período de 2020, alcançando um ROI anualizado, olhando os 12 últimos meses, de 9,8%. Passando agora um pouco para o nosso desempenho operacional, que vale ressaltar aqui, nosso Land Bank teve um aumento em relação ao segundo trimestre de 2021. Esse aumento basicamente se deve a novas aquisições de terreno e a nova perspectiva de VGV em relação a land banks já existentes previamente. Acho que aqui é importante sempre salientar que a companhia hoje apresenta um land bank muito forte. Nós enxergamos esse land bank como uma das fortalezas aqui da Elbor, com uma localização privilegiada dos nossos principais projetos aqui na cidade de São Paulo. Esse é um slide que a gente tem mostrado aqui recorrentemente. Então, mais uma vez, estamos aqui muito bem concentrados e o que a gente sai um pouco desse centro desse gráfico, a gente está sempre aqui em cima de eixos de transporte ou então em cima da linha do metrô. A gente acha que esse land bank aqui, de hoje para frente, vai dar bastante resiliência para as nossas vendas e para os nossos resultados futuros. Vou passar agora a palavra para o Marcelo Bonanata, para falar um pouquinho dos nossos lançamentos e da nossa performance de vendas. Obrigado, Franco. Bom dia a todos. Bom dia, Henri, Oberval. Primeiramente, começando a falar dos lançamentos do terceiro trimestre, foi um total de 279 milhões, parte Elbor foi de 190 milhões. Nós tivemos 3 projetos lançados no terceiro trimestre. O primeiro deles foi o To Live Pinheiros, no bairro de Pinheiros, com 73% vendido das unidades. O segundo foi o Elbor Pátio São Paulo, um conceito pátio, hoje Elbor já consolidado, principalmente na cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos, Mogi das Cruzes, com 57% das unidades vendidas no bairro da Freguesia do Ó. E o último foi o Elbor Believe, no bairro do Brooklyn, que nós lançamos na última semana do trimestre, no dia 25 de setembro, e com 18% das unidades vendidas. Passando adiante,
nós vamos falar de vendas contratadas, com um total de 421 milhões de reais vendidos no terceiro trimestre. E eu gostaria de destacar o acumulado dos 9 meses, com 1 bilhão 210 milhões, contra 1 bilhão e 36 milhões, com um aumento de 17% em relação a 2020 no mesmo período. Acho que é um aumento bem consistente, falando dos 9 meses. Falando da parte Elbor, a gente vem com um total de 268 milhões no trimestre e também destacando um aumento de 36% nos 9 meses comparado com 2020. 808 milhões de reais parte Elbor contra 705 milhões de reais, um aumento muito significativo nas vendas. A seguir, nós destacamos o nosso VSO, hoje com 14,1% no terceiro trimestre. Eu acho que com um VSO bem consistente, em linha com o mercado, e como disse o Henry, com o planejado, que a gente já tinha planejado durante o ano. Com um acumulado também dos 9 meses de 33,7%, com aumento também em relação a 2020. Falando do nosso estoque, a composição do nosso estoque, hoje nós estamos com um total de 2 bilhões 577 milhões, e estoque pronto de 876 milhões. Eu queria fazer um destaque em relação ao segundo trimestre de 2021, nós tínhamos 1 bilhão de reais em relação ao estoque pronto. Nós tivemos, então, uma redução de 12,4%. Só em um trimestre, nós diminuímos 12,4% do nosso estoque pronto. Eu acho que isso vem de todo o trabalho aí que a gente vem fazendo, um destaque que o próprio Franco falou, o Henry também, em relação ao Só Elbor tem. O Só Elbor tem foi a nossa 100ª edição. Nós começamos no ano de 2016, no momento da crise mais aguda, e ele vem na 100ª edição no Brasil inteiro. Eu acho que não é fácil, não é qualquer evento que consegue estar aí na sua 100ª edição, e ele, mais uma vez, mostrou a eficácia, e a gente não precisa vir aqui com desconto, com mirabolância, e sim dando condição para o nosso cliente, mostrando a qualidade dos nossos produtos. Lembrando, né, Marcelo, que nesse estoque pronto também está aí os empreendimentos que foram entregues desse ano e também nesse trimestre. Aqui se fala de tudo, tá? Aqui é o que acabou de entregar agora, SPSH, tudo que a gente acabou de entregar no TRI, a gente está falando da composição desses 876 milhões, Henry, muito bem lembrado por você. E quando a gente fala da composição do nosso estoque em relação à região, nós temos 93% do nosso estoque localizado na região sudeste e 71% em São Paulo capital. Eu acho que é muito importante isso. Nós, no passado, tivemos uma participação mais aguda em 32 cidades do país, mas hoje, tendo um foco mais no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, cidades como Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, e a cidade de São Paulo capital. Então, 71% do nosso estoque está concentrado aqui na capital de São Paulo. Eu gostaria de destacar também, como já foi dito, o Henry já disse, nós abrimos nesse terceiro trimestre o Espaço Elbor. É a maior experiência de venda de imóvel que o Brasil já teve. Num dos melhores endereços da cidade de São Paulo, que está do país, né, na Avenida Faria Lima, antigo Otávio Café. Hoje nós temos lá um apartamento decorado, maquete, vídeos, uma equipe completa de segunda a segunda. E, além de ter uma experiência diferente, nós temos um dos mais renomados chefes do Brasil, que é o Eric Jacan, que montou o Boteco do Jacan e outras marcas que agregam uma composição onde o nosso cliente, além de poder ver os nossos imóveis, ter toda a informação de como está o nosso mercado, ainda vai poder desfrutar de gastronomia, de moda, de automobilismo, tudo que tiver ali. Nesse final de semana, inclusive, todos estão convidados. Nós vamos ter a transmissão da Band direto
do nosso espaço Elbro, vai ter lá a exposição da Ferrari, vai ter o pessoal da Fórmula 1, carro do Ayrton Senna. Então, nós estamos fazendo, além do nosso espaço de venda de imóvel, uma experiência para o nosso cliente, uma experiência para o mercado muito diferente. Estamos aqui atentos ao mercado e prontos aqui para esse último trimestre. Eu até brinquei outro dia que eu fui no supermercado e vi o Panetone, mas tem muita coisa para fazer ainda. A gente está aqui trabalhando afinco. Agora com vocês, Roberval Toffoli. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Vamos passar agora para os resultados financeiros da companhia, que encerraram o terceiro trimestre de 2021 com números que reforçam o crescimento sustentável dos resultados. Passando agora para o slide 14, apresentamos a evolução da receita líquida, que no acumulado de 9 meses totalizou 792 milhões, apresentando um aumento de 4% em relação ao acumulado de 9 meses de 2020. Já no terceiro trimestre de 2021, a receita foi de 284 milhões, aumento de 6% quando comparado ao segundo trimestre de 2021 e queda de 12% em comparação ao terceiro trimestre de 2020. Agora, no slide 15, vemos que o resultado bruto vem melhorando gradativamente e registrou no terceiro trimestre de 2021 80 milhões de reais, com margem bruta de 28,1%. Essa margem representa uma tendência de melhora nos resultados, demonstrando a evolução de seu novo ciclo, em que os projetos novos que estão sendo lançados possuem margens muito robustas, enquanto os projetos antigos com margens mais comprimidas estão em processo de redução devido aos esforços de venda que a companhia tem feito para zerá-los. Podemos identificar também a alta constante da margem bruta, que foi de 17,9% dos 9 primeiros meses de 2020 para 26,1% nos 9 meses de 2021. Já a margem bruta ajustada no terceiro trimestre foi de 35,4%. Agora, no slide 16, vemos a margem a apropriar no nível de 36,2% e o crescimento expressivo da receita a apropriar, que totalizou 566 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. Números que seguem apontando a tendência assertiva da companhia e de melhora de suas margens nos projetos lançados nos últimos anos. Agora, no slide 17, vemos que no terceiro trimestre de 21, as despesas gerais e administrativas apresentaram uma leve alta de 4,6% vis-à-vis o mesmo período do ano anterior, e queda de 0,6% quando comparado ao segundo trimestre de 21. Cabe destacar que os índices de inflação dos últimos 12 meses foram de 10,2% para o IPCA e 24,9% para o IGPM, ambos superiores ao acréscimo registrado no DGA da companhia. Agora, no slide 18, apresentamos o lucro líquido da controladora, que foi de 22 milhões de reais no terceiro trimestre de 21, alta de 45,1% sobre o mesmo período do ano anterior. Na comparação com o trimestre anterior, segundo trimestre de 2021, houve uma queda de 27,9%. Essa queda registrada entre os trimestres é explicada pelo mix de unidades vendidas, dado que nesse trimestre as vendas de unidades onde a parte Elbor é menor foi comparativamente mais representativa no volume de vendas. Ainda assim, no acumulado do ano, o aumento do lucro líquido foi expressivo, somando 79,5 milhões de reais, superior ao mesmo período do ano passado. Agora, no slide 19,
demonstramos o endividamento total da companhia no terceiro trimestre de 2021. A dívida total atingiu 1,2 bilhão, contra 1,6 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior, representando uma redução de 22,6% da dívida total. A redução do endividamento na comparação do terceiro trimestre de 21 versus o segundo trimestre de 21 é decorrente do rescalonamento da dívida, uma gestão que está sendo promovida desde 2019. Agora, por fim, no slide 20, demonstramos a geração de caixa, que foi da ordem de 10 milhões de reais no terceiro trimestre de 21, decorrente da redução de endividamento, acumulando assim uma geração de caixa no ano de 94,7 milhões. Esses são os dados financeiros. Agora estamos à disposição de todos para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, nos envie através do ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Bom, a nossa primeira pergunta é do Bruno, um investidor pessoa física. Bom dia, parabéns pelo resultado. A companhia pretende desacelerar os lançamentos, tendo em vista a alta de juros que estamos tendo no país? Como vocês enxergam os futuros resultados, caso a Selic atinja patamares de 12% ou mais? Bom, Bruno, aqui é o Marcelo. Não, a companhia não pretende desacelerar nesse primeiro momento. Nós estamos preparando para o trimestre tudo que a gente tinha planejado. A gente tem empreendimentos aí de altíssimo padrão para lançar já esse mês de novembro. A gente tem uma perspectiva muito boa e o que a gente faz, Bruno, é um trabalho de aquecimento desses produtos no mercado. A gente vem fazendo uma pré-venda, a gente vem aquecendo esses produtos para entender a demanda que se tem. Então, a resposta que a gente tem tido a gente tem 4 empreendimentos para fazer ainda nesse trimestre, são respostas muito positivas, já um represamento muito importante. Eu acho que o aumento de taxa de juros, ainda a gente está em patamares muito baixos em relação do que nós já trabalhamos. O que a gente enxerga, principalmente no nosso setor, é ter qualidade do nosso empreendimento, tanto qualidade no terreno, localização, como projeto. Eu acho que sempre que você tiver bons projetos, com boas expectativas, o mercado imobiliário é muito próspero e é um mercado de solidez, né, de bem de raiz. Então, independentemente de taxa de juros, com bons projetos, a gente já viu isso no passado, nós sempre tivemos bons resultados. Eu queria complementar aqui o Marcelo, e olhando já esse trimestre, Bruno, eu destaco aqui 2 lançamentos que o mercado de São Paulo já está esperando há muitos anos, que são 2 terrenos realmente diferenciados. Um é um terreno no Jardins, na Doc Lobo, próximo ali ao rodeio, ao restaurante Rodeio,
Então, é um empreendimento que há muitos anos São Paulo não vê um empreendimento com qualidade e localização como esse nosso produto. E que também queria destacar um outro lançamento que a gente vai fazer nesse trimestre, que é no Itaim, na rua Leopoldo Couto Magalhães, que é o último terreno da rua. Uma rua hoje que os principais empreendimentos de alto padrão do Itaim estão localizados na Leopoldo. Então, como o Marcelo falou bem, estamos aí de olho, obviamente, do que vai acontecer no país no próximo ano e também na questão de juros, mas focando em bons terrenos e focando também no alto e altíssima renda. Então, essa é a estratégia da companhia para esse trimestre e ao longo do ano que vem, a gente tem aqui um bom land bank, mas com certeza a gente sempre se preocupa muito com a liquidez, né? Eu sempre falo o seguinte, companhia, ela não precisa lançar empreendimento por lançar, ela tem que lançar um empreendimento para vender e para ter bons retornos. Então, a gente está muito de olho na nossa estratégia e estamos fazendo o nosso dever de casa. Nossa próxima pergunta é do Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Bom dia. Sobre os terrenos adquiridos no trimestre, sentem algum tipo de arrefecimento nos preços de terreno, como forma de compensar os custos de construção mais altos que os da safra anterior? As viabilidades desses novos projetos dependem de aumento adicional de preço de lançamento ou se pagam nos níveis atuais? Bruno, bom dia. Primeiro, eu queria destacar que a grande maioria dos terrenos da Elbo foram comprados num período anterior, antes desse boom imobiliário que a gente viu há um ano e meio atrás. Então, foram terrenos bem comprados, como eu te falei aqui, como, por exemplo, esse lançamento que a gente vai fazer agora na Leopoldo Couto Magalhães, na Doc Lobo. Gostaria de destacar também o Land Bank que a gente tem na Lapa, que é o Caminhos da Lapa também, que estamos desenvolvendo um bairro dentro de São Paulo, um bairro planejado, onde, só para você ter uma ideia, a gente consegue lançar um empreendimento de 4 dormitórios para ser vendido entre R$10.500 e R$11.000 o metro, que isso em São Paulo, para 4 dormitórios, é um bom preço. E mantendo as margens. Por quê? Porque a gente comprou os terrenos numa outra época. O Land Bank adquirido agora também foi um Land Bank muito bem comprado, até porque a companhia está numa posição muito boa de terrenos, modéstia à parte. A gente tem no nosso Land Bank, como o Franco comentou, um dos melhores Land Banks de São Paulo, eu posso assegurar isso, né, com toda certeza. E o que a gente comprou agora também foram terrenos bem comprados. Temos sentido, sim, né, um arrefecimento na procura de terrenos. Eu acho que, no caso nosso da Elbo, estamos aí com o nosso Land Bank para o tamanho da nossa companhia já formado para os próximos anos. Então, a companhia hoje está muito mais focada em fazer os lançamentos, claro, preocupado com liquidez, preocupado com o mercado, mas do que comprar terreno efetivamente, porque a gente já tem um bom Land Bank. Diria para você que é um Land Bank de qualidade, bem comprado, e vamos, sim, manter as nossas margens. E você tem visto, até essa questão da companhia focar muito no alto e no altíssimo padrão tem a ver também com o aumento do custo de obra, que a gente consegue repassar para a nossa tabela de vendas no altíssimo padrão e no alto com mais facilidade essa questão do aumento de custo de obra. Então, se você olhar esses empreendimentos que a gente vai sair nesse TRI e no primeiro TRI do ano que vem, são empreendimentos aí que a gente vai manter a nossa margem bruta aí acima dos 30%, com certeza.
A nossa próxima pergunta é do Elvis Credendio, do BTG Pactual. Dado o cenário macro mais volátil e os juros mais altos, como pensam a estratégia de lançamentos para 2022, tanto em volume como por tipologia e segmentos? Olá, Elvis, é o Marcelo. Primeiro, eu queria te dizer do foco da companhia em relação ao estoque. Você vê todo o esforço e resultado que nós estamos obtendo para diminuição de estoque, diminuição do estoque do legado, o que a gente vem conseguindo, inclusive, de trabalho mês a mês, de aumento de preço nesses estoques com muito saudável, né? Então, a gente vem fazendo esse esforço e a companhia, para 22, vai continuar entrando com foco na diminuição do seu estoque, na continuidade do seu estoque, não na diminuição. Em relação a lançamento, acho que o Henry disse muito bem, né? Assim, primeiro, aumento de taxa de juros é uma coisa que o Brasil a vida inteira teve, né? E a gente há de salientar que no momento de pico do boom imobiliário, a gente praticava a taxa de juros para cliente de 10%, 11%, 12%. Hoje a gente tem taxa final para cliente de 8,5%. Então, a gente ainda está numa realidade muito confortável. Em relação aos lançamentos, a gente vai medir, como muito bem disse o Henry, trimestre a trimestre, a gente tem produtos de qualidade, um land bank de qualidade, projetos diferenciados, como a gente vem mostrando e provando ao longo do tempo, e a gente está muito tranquilo. Então, a gente entra 2022 muito preparado para o mercado, para os lançamentos, para o que a gente imagina, mas muito atentos a cada momento e achando que o grande diferencial da Elbor vai ser, principalmente, os seus terrenos de qualidade, combinando aí com os projetos de qualidade que a gente consegue fazer. Bom, a nossa próxima pergunta também é do Elvis, lá do BTG Pactual. Obrigado, Elvis. Com os custos de construção mais altos nos últimos meses, como tem sido a precificação das novas empreitadas? As empreiteiras estão trabalhando com mais gordura que o usual para poder operar? E como imaginam a evolução dessas precificações daqui para frente? Bom dia, Elvis, é o Henry. Bom, nós trabalhamos agora nas novas contratações, nos novos lançamentos, em patamares, né, atuais do custo de obra, ou seja, a obra subiu. Mas, como eu falei no começo, Elbor tem aí a vantagem do banco de terrenos ter sido formado em outra época, quando os terrenos estavam mais baratos. Então, a gente está com dois movimentos aqui. Como a gente está atuando muito em São Paulo, nos melhores bairros de São Paulo, eu quero ressaltar isso de novo, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Jardins, Higienópolis, a gente está conseguindo, e no alto, no altíssimo padrão, a gente consegue repassar isso para a nossa tabela de vendas, tá ok? E, além disso, os terrenos bem comprados, como eu falei no início. Queria ressaltar também que as parceiras construtoras nossas, nosso modelo de negócio, Elbor é incorporadora pura, nós fechamos o contrato de obra por empreitada global, e lembrando que as construtoras, elas estão conosco, são parceiros aí de 15, de 20 anos junto com a Elbor. Então, eu queria falar que essas empresas, junto com a Elbor, já passaram vários momentos do mercado imobiliário, momentos melhores, momentos piores. Eu lembro que lá em 2010, também a gente teve uma crise aí com o boom imobiliário, falta de mão de obra, falta de material, e a Elbor passou muito bem. Então, a gente está preparado,
o preço de obra mudou. Nos novos terrenos que, como eu falei, salientei, né, há pouco, como a gente já tem aí um volume expressivo de terrenos no nosso land bank, a gente está olhando muito pouca coisa nova, porque não precisa, mas olhando já numa nova perspectiva de preço e de custo de obra. Então, eu diria que a gente está muito bem preparado para passar por esse ano desafiador que vai vir pela frente nessa questão de custo de obra, questão de margem e retorno. A nossa próxima pergunta é do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Obrigado, Alex. Poderiam fazer uma primeira avaliação sobre como tem sido o desempenho do Espaço Elbor e como vocês imaginam que os projetos de alta e altíssima renda tendem a performar no ano que vem, dado um cenário macro mais desafiador? Alex, é o Marcelo. A gente, no Espaço Elbor, vem aí aprendendo dia após dia, faz só um mês que nós abrimos, mas já com um retorno até acima do esperado. Como a gente já passou, que é uma experiência diferente, então a gente consegue trazer tanto o nosso cliente de carteira, com a atratividade que nós temos no espaço, como um cliente eventual, né? Um cliente que vai almoçar no Jacan, ele acaba vendo e conhecendo a Elbor, ou se já conhece, acaba perguntando. A gente tem ativado bem, já tivemos vendas já do próprio espaço, então, e a gente está conseguindo trazer aquele cliente que, principalmente para o alto, do altíssimo padrão, para o W, a gente está conseguindo trazer esse cliente para a atratividade do local. Em relação ao alto padrão, vamos só reafirmar aqui todo o nosso empenho que a gente já vem há alguns anos dedicando aí à compra desses terrenos e ao desenvolvimento desses projetos. A gente está lançando agora, acabamos de lançar um empreendimento na Vila Nova Conceição, que é o Casa Vila Nova, um empreendimento 1 por andar. A gente abriu há pouco mais de uma semana, estamos quase batendo 50% das unidades. Produto exclusivíssimo na Vila Nova Conceição, a vista eterna para o Parque de Ibirapuera, e agora mais 2 empreendimentos, como citou o Henry, um nos Jardins e o outro aqui na Rua Leopoldo, onde a gente está tendo uma procura enorme. Assim, até eu venho conversando com o Henry, até nos assusta se a gente vai ter quantidade de unidades suficiente para a procura que a gente tem. Então, a gente está vendo um mercado muito ativo. Só para vocês terem ideia, nós fizemos um levantamento dos últimos 3 anos, nós tivemos, de toda a produção do mercado imobiliário, apenas 3% das unidades foram lançadas nos empreendimentos de alto e altíssimo padrão. Apenas 3%. A grande produtividade que nós temos no mercado são de produtos mais compactos. Então, o que a gente vê é uma demanda muito grande, uma procura ávida aí
por empreendimentos de alto e altíssimo padrão. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande de tanto esses empreendimentos que a gente lança agora e o que a gente já tem planejado para o ano que vem. Aí é importante ressaltar, né, que o espaço Elbo ele vai concentrar todos esses produtos de alto padrão que estão no entorno dessa localização, né, que é a Faria Lima. Então, a gente tem ali o produto da Leopoldo Couto Magalhães, está lá no espaço. O Casa Vila Nova, o Marcelo comentou, está lá no espaço. O W, que a gente começou a obra e a gente vai fazer agora um relançamento do W para vender o saldo aí das unidades. Então, a gente teve que tirar, né, obviamente, o apartamento decorado lá do terreno e o stand. Ficamos um tempo aí com o W fora do ar, porque não tinha stand, não tinha apartamento decorado. E agora a gente está utilizando lá o espaço Elbor também para vender as unidades do W. E o empreendimento da Doc Lobo. Então, essa é a ideia, né? Num local só, concentrar esse volume de lançamentos de alto padrão na cidade de São Paulo em terrenos diferenciados. Com certeza, toda essa concentração vai estar, e a gente tem uma equipe muito preparada, a nossa equipe Prime da HB Brokers, que é a nossa house, está hoje locada lá no Espaço Elba, e uma coisa interessante é que lá a gente recebe pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, e hoje é uma coisa importante, até o empreendimento do Jardins. Jardins é um local desejado pelas pessoas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, e a gente tem sido procurado, tanto por esse empreendimento no Jardins, como do Itaim, e ali acaba polarizando, porque pessoas do Brasil inteiro que vêm para esse endereço. Então, a gente está muito feliz com o resultado e espere que a gente vá fazer mais ativações e possa explorar cada vez mais essa ideia que nós tivemos de um local muito diferente. E eu já convido todos vocês para ter uma experiência super diferente em relação à compra de imóveis. Bom, a nossa próxima pergunta é do Paulo Abreu, da Pacífico Gestão de Recursos. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Vocês podem detalhar um pouco a dinâmica de margens e VSO? Se o preço médio de venda está aumentando para compensar a nova matriz de custos e se isso pode impactar a VSO para frente. Obrigado. Bom, Paulo, em relação aí a nossas margens, bom, a gente vem aí constantemente mostrando que a gente está conseguindo elevar aqui as nossas margens. Se a gente pegar aqui desde o final de 2019, né, a gente tinha a nossa margem bruta aí estava por volta de 11%. A gente fechou o ano passado perto de 20%, então conseguimos fazer essa recuperação de 9 pontos percentuais. E se a gente pegar o acumulado desse ano de 2021, estamos aí chegamos em 26%, então recuperamos mais 6 pontos percentuais. Bom, basicamente, isso se deve à nossa mudança de mix de venda, né? Então, eu venho, ao longo desse período inteiro, vendendo tanto produtos que têm uma margem mais apertada, como a gente mostrou no nosso slide, né? O nosso legado aí tem uma margem aí por volta de 18%, e os produtos que a gente chama de novo ciclo estão com uma margem aí contribuindo no balanço por volta de 33%. Então, isso nada mais é do que a quantidade, né, do novo ciclo vis-à-vis a quantidade de receita pronto, né, e daquele ciclo anterior, do nosso legado. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tirou uma foto agora de setembro, praticamente aí 66% da nossa receita, ela está vindo desses produtos do novo ciclo.
e 34% tem vindo do legado. Então, a partir do momento que a gente vai realizando a venda do legado, esse percentual ele vai aumentando, por isso que a gente tem tanta segurança, né? E agora a gente está conseguindo mostrar efetivamente em números que a margem, esse é o caminho dela, né? Ela está numa direção, a direção dela é correta e ela tem acontecido aí, a gente está vendo aqui mês após mês. Então, vai depender um pouco aí de como for a velocidade de vendas, como você bem colocou aqui daqui para frente, mas a gente tá com bastante segurança aqui. Cada vez mais a gente vai retomar aqui aquela margem que a Elbor já teve aí por muitos anos seguidos. Paulo, e falando no VSO, acho que pegando até o gancho que o Franco está falando no aumento de margem, a gente pode também vir um pouquinho para o passado e ver que há 2 anos atrás a gente tinha um VSO de pouco mais de 7%, quase 8%. Hoje a gente está com uma média de 14%, 15% de VSO. Então, sem dúvida nenhuma, nós voltamos para um patamar de VSO que sempre foi o patamar que a Elbor teve, com a produção, hoje com produção, com lançamento, com essa oxigenação que a gente consegue fazer, muito focado no estoque, de diminuição de estoque, de pronto, principalmente, mas também lançando, conseguindo bons resultados, como bem disse o Henry, de novo, não adianta só lançar para ficar cumprindo guide, deixar vocês felizes, a gente tem que lançar para poder vender, realizar, e é isso que a gente tem feito nos nossos lançamentos, uma velocidade de venda muito efetiva. Em relação aos preços, a gente vem vendo uma melhora de preço na cidade de São Paulo, principalmente, ao longo desse período, principalmente depois que o mercado ele vive de lançamento, né? O mercado sem lançamento, às vezes a gente se engana achando que o mercado de lançamento é oportuno, ele não é oportuno. O mercado com lançamento ele acaba oxigenando e essa oxigenação toda que o mercado está fazendo, a gente tem aí uma melhora de preço, acho que não necessariamente para poder cobrir aumento de custo de obra, e sim melhora efetiva de preço de venda, e a gente tem visto isso, como bem disse o Henry de novo, a maioria dos nossos terrenos foram comprados no passado, então a gente já tinha isso já estabelecido, a gente conseguia vir com isso ao longo do tempo, mas essa melhora vem traduzindo na margem, né? Porque a gente acaba tendo terrenos muito bem comprados, com uma melhora de preço efetiva, mesmo que no meio do caminho a gente tenha tido esse aumento de obra. Mas a gente está muito atento e, além do altíssimo padrão, como disse o Henry, a gente também tem alguns empreendimentos, como o Caminhos da Lapa, que é um novo bairro, surgindo um novo bairro na cidade de São Paulo. A gente consegue ter um grande terreno, parceria com a Tegra e com a Toledo Ferrari, a gente consegue ter um grande terreno, onde a gente está fazendo todo um desenvolvimento urbano ali, vai ser a primeira rua jardim da cidade de São Paulo, e a gente consegue ter um bairro planejado, com um preço muito competitivo em relação à Lapa, ao Alto da Lapa, à Vila Romana, acaba também, além de dar ao nosso cliente uma qualidade de moradia muito grande, a gente consegue atingir o investidor e dar a esse cliente um potencial de ganho no futuro. Então, a gente está muito bem calçado aí, tanto em VSO como com um aumento aí nesse momento de preço de venda. Oi, Paulo, bom dia. Eu, Henry. E falando também para contribuir aqui com o Marcelo, acho que uma coisa importante da companhia que a gente conseguiu aí ao longo dos anos nesse VSO, a Elbor hoje ela tem uma pluralidade de produtos. Então, ela não é uma companhia hoje, por exemplo, que está focada só no segmento aí de apartamentos compactos, estúdio, isso, aquilo, outro. A gente tem de tudo. A gente tem desde o estúdio bem localizado, com o metrô, e aí também com a estratégia, né, de conveniência, com a parceria que nós temos com a HBR, que isso é um diferencial também na venda do nosso estúdio, porque todo estúdio aqui na Elbor ele tem proximidade de metrô, mobilidade e tem no térreo a conveniência, né, do convênio lá da HBR, que ajuda muito a gente vender. Então, tem apartamento de 2, de 3, de 4 dormitórios de altíssimo padrão. Ou seja, você não vê aqui na companhia
concentração de produto. Estamos presentes nos principais bairros de São Paulo. E como o Marcelo falou, né, você conhece a Elbor já há alguns anos, naquele período difícil que a gente virou a página. A gente não parou a companhia, a gente continuou formando o nosso land bank e o resultado está vindo agora. Então, a gente conseguiu comprar terrenos bem comprados, quando o mercado estava menos aquecido, no bom preço. Isso vai nos ajudar a manter as nossas margens, né, sem sombra de dúvida. E também queria destacar aqui mais duas coisas. Primeiro, cidades no entorno de São Paulo, né, como São Bernardo, como Guarulhos, como Mogi. Obviamente que a gente não está focado nessas cidades no alto e no altíssimo padrão, mas a gente tem produtos que têm uma liquidez muito boa. Queria destacar uma pré-venda que a gente está fazendo, né, Marcelo, em São Bernardo do Campo. A gente está com um empreendimento que já deram mais de 1.200 visitas no stand na pré-venda, né? E a nossa ideia é lançar essa primeira fase dentro desse ano. Mas um produto também diferente, um produto que São Bernardo nunca viu, que tem lá o 2 ou 3 dormitórios e praticamente um mall, um shopping no condomínio ali, onde as pessoas vão morar. Eu queria destacar isso também, né? Então, acho que a companhia está muito focada no que ela sempre fez, que é bons projetos, bons terrenos e bons produtos. Obviamente, a gente está preocupado com o ano que vai vir, é um ano desafiador, mas isso aqui é o Brasil, né? Isso são altos e baixos, e o Marcelo falou muito bem. O ano que vem, a ideia é não lançar por lançar, é lançar empreendimentos que a gente tenha margem e que tenha boa velocidade de vendas. E queria lembrar o seguinte, que a boa velocidade de vendas não é vender um empreendimento no final de semana. A boa velocidade de vendas é a gente vender lá os seus 30%, 40% até o início da obra. Até porque a estratégia da companhia é manter margem e manter aí o retorno para nós e para os nossos acionistas. Então, eu até brinco aqui, né? Quando a gente lança um empreendimento e vende no final de semana, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Então, eu acho que a gente tem que sempre focar no planejamento que nós temos na companhia, no planejamento das nossas viabilidades, que é começar a obra aí com 30%, 40% vendido. E, de novo, né, não querendo ser repetitivo, o banco de terrenos que a Elbor conseguiu montar em São Paulo realmente são terrenos diferenciados. E Paulo, é o Roberval, tudo bem? Só complementando aqui, só para encerrar a resposta com relação à margem, que é um indicador importantíssimo, né, para nós e para o setor. Um dado importante é a gente olhar a margem apropriada, né, que a gente já tem lá uma margem apropriada de mais de 36%, que, na verdade, demonstra para onde a margem vai convergir, né? Porque a gente, com esse VSO acelerado que a gente tem no estoque pronto e as obras em andamento dos projetos novos que têm a margem mais robusta, a tendência da empresa é a gente convergir para essa margem de 36%. A gente já está com uma margem de 28%, e com essa evolução das obras e a venda do estoque pronto, com certeza a gente vai convergir para essa margem de 36%, que já está registrada na nossa margem apropriada. E lembrando, né? Acho que o jogo aqui na Elbor, além de margem e retorno, é liquidez. É vender o estoque pronto. Lá no final de 2018, início de 2019, tínhamos aí, né, um estoque pronto do famoso legado na casa aí de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Hoje, na mesma base, ou seja, esse mesmo estoque, né, a gente está falando aí em 600 milhões de reais, correto, Fran? Perfeito. Então, foi o trabalho que a companhia fez. Para título de curiosidade, né, a companhia chegou a pagar por ano entre condomínio e IPTU de unidades prontas 50 milhões de reais. Esse número hoje está em 18 milhões em tendência de queda. Então, isso mostra o quê? Que a gente está vendendo estoque e estamos desalavancando. Então, a ideia é essa, né? A gente vai aí mais um tempo, acredito que mais o ano que vem, destacando que os primeiros 6 meses vão ser aí importantes para vender o estoque. Apesar de um cenário mais desafiador, aquilo que o Marcelo falou, eu queria ressaltar, 2018, quando o mercado voltou, taxa de juros para o comprador do imóvel é em torno de 10% a 11%, e o mercado estava reagindo, indo bem. Então, hoje, no nosso Elbor tem
o mote é exatamente esse. Olha, vamos comprar com essa taxa de 8,5 porque vai subir. E a Elbor tem produto na prateleira e produtos bons que a gente está conseguindo vender. Então, até devemos ter uma outra estratégia até o final do ano, não sei quando está acabando, mas vocês vão ver, de também fazer mais algum evento aí para a gente conseguir dar uma acelerada ainda maior na venda de estoque. Então, acho que a companhia está num bom momento. O ano que vem é um ano desafiador, mas daí não é para a Elbor, é para a indústria toda, né? E o que eu gosto de salientar também, vamos ver como vai ser o ano que vem, mas eu acho que vai ser muito diferente do que foi no passado. E no passado a gente não tinha regulamentação da questão dos distratos, e hoje tem. Eu acho que hoje a pessoa, para desistir da compra do imóvel na planta, é realmente porque ela não tem condições de pagar, porque ninguém vai flipar um apartamento para perder 50% do que pagou. Então, isso eu acho uma coisa boa. A outra coisa boa também, as empresas, de maneira geral, o balanço de todo mundo está bom, ou seja, as empresas elas estão com bons resultados e estão líquidas. Então, eu não vejo, no médio prazo, uma questão de redução de preço de venda para vender estoque, etc. e tal, como a gente viu no passado, que isso atrapalha o setor como um todo. E, além disso, de uma maneira geral, os projetos, os lançamentos estão melhores. Eu acho que projetos mais concentrados em São Paulo, mais concentrado aí em regiões aí mais óbvias. Bom, senhores, temos aqui uma última pergunta, que é do Paulo Morales, um investidor pessoa física. Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Bom dia, parabéns pelos resultados. Poderiam nos atualizar sobre o andamento do projeto relativo à Fazenda Rodeio? Bom, Paulo, como a gente já falou, né, o projeto lá da Fazenda Rodeio, ele vem sendo desenvolvido aí ao longo de muitos anos. A gente está trabalhando nesse terreno aí praticamente aí há mais de 10 anos. Nesse ano, ainda no primeiro semestre, tivemos as aprovações finais e o primeiro lote que a gente vai trazer para o mercado é exatamente o lote referente ao loteamento, né? Então, a nossa primeira fase do loteamento, teremos aproximadamente aí 714 lotes, né? Esse valor, em termos de VGV, está algo em torno de 350 milhões de reais. De novo, é um projeto realmente muito diferenciado, traz uma parte de contato com a natureza. Eu acredito que a gente não tem nenhum outro empreendimento parecido com esse no Brasil, né? A gente vai ter ali uma reserva natural que vai ser protegida pelo Instituto Ecofuturo, que é da Suzano Hold, né? Esse é um projeto que a gente fez, que é uma parceria, é uma sociedade da Elbor com a IPLF, que é a holding dos acionistas da Suzano. A gente está com uma expectativa muito grande sobre esse projeto. Numa primeira fase, essa primeira fase, a gente deve provavelmente lançar aí entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem. E a gente tem logo em seguida uma segunda fase, que é mais ou menos do mesmo tamanho, mesma quantidade de lotes. Então, a gente está falando em termos de VGV aí dessas primeiras lotes, dessas primeiras duas fases, algo em torno de 700 a 800 milhões de reais. Eu queria fazer um complemento do que você está falando, além de toda a magnitude do empreendimento, de tudo que você já destacou, vale ressaltar, primeiro,
Mogi hoje é uma cidade de quase 500 mil habitantes. Ela tem apenas 2 empreendimentos de loteamento na cidade de alto padrão. Um fomos nós que fizemos, outro já bem mais antigo, mais afastado. E existe uma expectativa enorme na cidade, enorme. O telefone não para de tocar, como você bem diz, o telefone toca, o nosso está tocando muito. Além disso, a região do Alto Tietê compreende-se quase 2 milhões de habitantes, que são 11 cidades circunvizinhas. Além disso, Mogi é uma cidade geograficamente muito bem postada e que vem atingindo nos nossos empreendimentos normais de apartamentos, 15% de todo comprador de cada empreendimento é fora de São Paulo. É oriundo principalmente da Zona Leste, Guarulhos, Zona Leste, migrando de São Paulo para uma cidade com uma qualidade de vida enorme. Outra coisa que vale destacar, que a gente conversa muito aqui, eu e Henry, são, nesse período de pandemia, todo mundo foi buscar muita qualidade de vida. E vem aí Fazenda Boa Vista, vem Quinta da Baronesa e tantos outros que acabaram as pessoas, a própria Riviera de São Lourenço, onde as pessoas foram buscar mais qualidade de vida. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma expectativa muito grande, tanto é que ele é meio apartado, né? Esse empreendimento aqui, a gente, no nosso land bank aqui, para a minha equipe, a gente nem coloca ele muito, porque realmente ele deve ser um grande fenômeno, porque ele está ficando um projeto muito rico, maravilhoso, além de toda essa parte de natureza, mas tem uma demanda enorme para esse empreendimento, onde a gente deve ter mais uma vez, já teve uma surpresa grande no passado, quando a gente lançou o primeiro empreendimento ali daquela área, que foi o Bela Città, foram 1.200 lotes comprados, quase a briga, tapa, porque as pessoas tinham uma demanda enorme que a gente não conseguia nem enxergar, e hoje eu tenho certeza absoluta que é mais um grande ícone aí que a gente vai escrever na história. E a Fazenda Rodeio está vendo num momento de mercado que as pessoas estão olhando muito, né, Marcelo, esse tipo de produto que é lote. Então, de certa forma, né, esse projeto acabou sendo aprovado, essa fase, numa hora espetacular. E a ideia é essa, a gente lançar esse empreendimento no primeiro trimestre aí do ano que vem. Gostaríamos de ter lançado agora em novembro, mas infelizmente não deu, porque a gente está fazendo toda essa parte de marketing, deixando tudo pronto, né? Maquete, stand, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um projeto também que ele sai um pouquinho do mais do mesmo, sai da concorrência. Então, acho que o Marcelo falou bem, né? As pessoas já está muito fomentado, né? Esse projeto já está muito fomentado. Acredito que vai ser um grande sucesso e num momento muito oportuno para esse tipo de produto. Perfeito. Obrigado, Henry. Obrigado, Marcelo. Bom, senhoras e senhores, chegamos ao final aqui da nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021. Obrigado pela participação de todos e passo aqui a palavra ao Henry para as nossas considerações finais. Queria aproveitar esse momento também para falar um pouquinho da nossa house, né, Marcelo, da HB. Com quantos anos de house? 5 anos. Foram 5 anos agora que a gente fundou a nossa house, nossa equipe de vendas, e dizer para vocês aí que hoje a gente conta com aproximadamente 600 corretores, né, trabalhando nos nossos estandes de venda, fora o esforço das imobiliárias também parceiras da Elba. E que hoje, tanto a nossa house, a HB, como o corretor ON, uma parcela muito grande do nosso VGV vendido e principalmente do nosso estoque, porque a house nossa ela trabalha muito focada no nosso estoque, então a venda vem de lá. Então hoje a gente está aí com uma equipe muito boa, né? E quero dizer também que nesses 5 anos os pilares da nossa house, né? Todos os diretores estão conosco desde o início. É uma house que a gente nunca perdeu um gerente e nunca perdemos um diretor. E, né, os corretores, o corpo de venda tem aumentado gradualmente por conta até desse land bank que a gente tem. Então, a empresa tem bons produtos, um bom land bank, então o bom corretor quer estar onde? Quer estar com a Elba. Eu queria falar isso também e agradecer mais uma vez aqui, né, a participação de todos e dizer que estamos à disposição, como sempre, para eventuais perguntas. Muito obrigado a todos aí e um bom final de semana.